Com o auxílio da tabela periódica, é possível fazer a previsão das cargas iônicas de alguns elementos. Vamos entender como isso funciona. Uma coisa que se identifica na natureza é que os únicos elementos que conseguem existir isoladamente, solitariamente, sem formar moléculas, são os gases nobres. E por que será isso? Veja o que os gases nobres têm em comum. Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na sua camada de valência, até porque é a última camada, todos os outros gases nobres, olha, têm 8 elétrons na sua camada de valência. Isso significa dizer basicamente o seguinte, que todos os gases nobres têm como característica comum que sua camada de valência está completa, está com a carga máxima de elétrons possível. E isso é o que traz estabilidade suficiente para esses elementos, ao ponto que eles não precisam interagir com outros elementos, formar ligações com outros elementos para se estabilizar. E por isso deram o nome de regra do octeto a esse fenômeno, porque a maioria dos gases nobres então tem 8 elétrons na sua última camada. Então, essa regra parte do seguinte princípio: se um elemento tiver na sua última camada 8 elétrons ou a sua última camada estiver completa, ele se comportará estavelmente parecido com o gás nobre. Seria mais ou menos assim. Mas é uma regra meio fuleira, tá? Porque ela tem um monte de exceções, ela só serve para coisas muito simples. Mas para a gente ela é útil, pelo menos para entender a lógica geral da coisa. Então, para os elementos mais simples, de fato, ela funciona. Então, vamos ver aqui na prática como é que ela funciona. Aqui eu peguei o sódio. O sódio, ele tem 11 elétrons na sua eletrosfera. Estão divididos da seguinte forma: na primeira camada de elétrons existem 2 elétrons, na segunda 8 elétrons e na terceira só tem 1 elétron. Então perceba, ele tem aqui duas opções para ficar com 8 elétrons na última camada. A opção 1, ele receber 7 elétrons para ficar com 8 na sua camada M, ou perder esse elétron aqui da camada M, a camada M deixa de existir, sua última camada passa a ser a camada L e está completa com 8 elétrons. Conseguem perceber? Então, na perda de um elétron, o sódio fica relativamente estável, porque ele fica com 8 elétrons na sua última camada. O caso do cloro é exatamente o oposto. Olha. O cloro tem 7 elétrons, né, na sua última camada eletrônica. Então, para ele ficar com 8 elétrons, ele deveria ou perder esses 7 elétrons, ou ganhar apenas um para ficar com 8 na sua última camada. Então, obviamente, do mesmo jeito que é mais fácil para o sódio perder só um elétron do que ganhar 8, é muito mais fácil para o cloro ganhar um do que perder 7. Então, onde é que eu quero chegar com isso? No caso do sódio e do cloro aqui, veja que coisa interessante. Enquanto o sódio energeticamente prefere perder um elétron, o cloro prefere ganhar um elétron. E isso é maravilhoso, porque quando o sódio perde um elétron, ele precisa perder um elétron para outro elemento. Olha só, ele pode perder para o cloro, o que geraria o composto iônico NaCl. Consigam perceber então que essa previsão de carga, tá certo? Ela vai nos dizer como os elementos podem se unir para formar substâncias químicas. Nesse caso aqui específico, muito mais importante para os compostos iônicos. E aí, como é que a gente consegue prever essa carga de cada um dos elementos? Simplesmente observando sua posição na tabela periódica. Então, observe aqui para a família 1A e 2A, eles estão na família 1A e na 2A porque tem um elétron na sua camada de valência. No 1, no 2 tem 2 elétrons na sua camada de valência. No 3, 3 elétrons na camada de valência. Então perceba que para os elementos da família 1A é preferível perder um elétron e ficar com a carga positiva do que ganhar 7 elétrons. Para a família 2A, o mesmo princípio. É melhor perder os 2 elétrons, porque perdendo 2 elétrons ele vai ficar com 8 na camada anterior, do que ganhar 6 elétrons. Para o 3A, o raciocínio é exatamente o mesmo. Observe que a partir do meio da tabela, que é a partir da família 4A, já começa a inverter a lógica. O nitrogênio, por exemplo, ele é da família 5A. Isso significa dizer que ele tem 5 elétrons na sua última camada. Se ele tem 5 elétrons, gente,
ele teria duas opções, ou perder esses 5 para ficar com 8 na camada anterior, ou ganhar 3 elétrons para ficar com 8 na sua camada atual. Portanto, energeticamente é preferível que ele receba 3 elétrons e assim fique com carga líquida 3 menos. O raciocínio para o oxigênio é exatamente o mesmo e para o flúor também. Então, o flúor já tem 7 elétrons na sua camada de valência. Observe aqui que ele está na família 7A, já tem 7 elétrons na sua camada de valência. E se ele receber mais um elétron, ele vai ficar com 8, se estabilizando. Então, a tendência é que o flúor fique com carga menos, o cloro também, e assim sucessivamente. Um ponto que vale a pena chamar a atenção aqui é que o hidrogênio está posicionado tanto aqui na 1A como na 7A. Isso significa dizer que o hidrogênio ele vai ficar negativo ou positivo dependendo muito das circunstâncias com quem ele está se ligando, tá certo? Então o hidrogênio ele pode variar aí entre mais e menos. Outra coisa também que é muito importante perceber é que existem várias outras células que estão em branco, quer dizer que essas células não dá para a gente prever a carga, essa carga altera, a gente diz que a carga do elemento vai mudar, a gente costuma chamar isso de número de oxidação, né? Que são números de oxidações que não são fixos, pode ser mais 1, mais 2, mais 3. Cada elemento pode ter mais de uma carga, dependendo das circunstâncias. Um bom exemplo disso é o ferro. O ferro, em alguns momentos, tem carga 2+, em alguns momentos tem carga 3+, tá bom? Mas para esses daqui é o suficiente. Aí vocês podem ficar me perguntando, professor, mas eu tenho que decorar isso tudo? Não. Aprende a família 1A e 2A, que é uma tendência geral. O alumínio a gente usa relativamente bem. E esses outros elementos daqui, que são aqueles que tem mais na química orgânica, tá certo? Que é o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Para esse tópico é isso, pessoal. Não deixem de estudar e fazer os exercícios.